O nosso texto de estudo dessa manhã, ele refere-se a algumas situações muito interessantes que o texto sagrado descreve para nós. É o capítulo 7 de Lucas. Ele começa mostrando a cura do servo do centurião, mostrando como Jesus curou aquele servo do centurião em Cafarnaum. Depois mostra a atuação de Jesus diante da casa da viúva, quando entrando por Naim, o filho da viúva estava sendo levado pelas pessoas que ele havia morrido, e pela graça de Deus, Jesus o ressuscita. Depois Jesus dá testemunho a respeito de João Batista, um dos testemunhos mais bonitos, onde nós podemos pensar qual o testemunho que Jesus tem de cada um de nós, ou dá de cada um de nós. E por último, a partir do verso 36, Jesus vai mostrar um contraste, e é esse contraste que me chama a atenção nesta manhã, a partir do verso 36, e eu gostaria que a nossa mensagem desta manhã fosse chamada pelos irmãos como nós recebemos a Cristo Jesus, como eu e você temos recebido o Senhor Jesus Cristo, como nós temos convivido com Cristo Jesus nas nossas casas, nas nossas vidas. E esse contraste os irmãos vão encontrar quando Jesus entra na casa de Simão e quando uma mulher unge e chora nos seus pés. Vamos ver esse texto, Lucas capítulo 7, a partir do verso 36, leiamos esse texto sagrado. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara, disse consigo mesmo: se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele que mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgastes bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa, não me destes água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso digo: perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Conserve a Bíblia aberta, que nós vamos estudar esse texto nesta hora. Ó Pai, fala ao nosso coração, fala às nossas vidas. Ministra para nós, para que entendamos a tua palavra e a coloquemos em prática. Nos instrua de acordo com a tua graça e de acordo com a tua misericórdia. E em nome do teu Filho Jesus é que oramos. Amém.
Meus amados, primeiro eu quero agradecer o convite bondoso do Conselho para estar nesta manhã com a igreja. Eu me sinto muito honrado de estar na Igreja da Penha, de ver o trabalho que o Amauri e todos os pastores que estão com ele estão realizando. Então, cada um dos pastores desta igreja recebe o meu abraço. São colegas nossos e nós louvamos a Deus pela vida deles, pela vida do Conselho, pela vida de toda a igreja, pela junta diaconal e por todos os ministérios nesta igreja. Esse texto tem algumas coisas que são muito interessantes. Primeiro, ele é um texto que mostra que Jesus é convidado por um fariseu para ir à sua casa cear com ele. O fariseu o convida para tomar lugar com ele à mesa. É bom que a gente possa pensar um pouco que normalmente esses almoços ou jantares públicos daquela época, e aqui é um jantar, as pessoas que passavam na rua poderiam ver quem eram os convidados que estavam à mesa. Era a maneira que os judeus tinham, e principalmente os fariseus tinham, de mostrar a sua importância. Quanto mais importante era a pessoa que estava à mesa com ele, ele queria dizer que ele estava recebendo alguém que de fato significava a importância dele e o papel dele na sociedade. Também muitas vezes as pessoas da cidade poderiam ficar por trás da mesa, podiam entrar, não participavam da refeição, mas podiam entrar e ficar dentro da casa vendo o desenrolar da refeição. Era uma maneira também de mostrar que esse fariseu estaria servindo a pessoa da casa, estaria servindo a melhor comida ao seu convidado. Era uma forma de demonstrar o seu papel, o seu valor e o seu dinheiro que ele possuía para oferecer uma refeição boa, de acordo com o convidado que ele havia chamado. O fariseu convidou o Senhor Jesus Cristo. Era um profeta conhecido naqueles dias, era considerado como um profeta, e ele fez questão que Jesus fosse à sua casa e pudesse cear com ele. Logicamente, não havia mesa, não havia cadeira, todos sentavam ao chão, bem ao chão, e colocavam uma pequena mesa bem baixinha para que as pessoas pudessem, com as mãos, pegarem a comida. Fazia parte dos dias daquele momento. E a pessoa sentava ao chão e colocava os pés para trás. E ali, com os pés para trás, as pessoas podiam ungir os pés, ungir ou estar atrás da pessoa, como procedeu essa mulher. Enquanto Jesus estava à mesa com aquele fariseu, veio uma mulher, quebrou um vaso de alabastro. É bom que entenda que essa mulher não tem nada a ver com Maria, irmã de Lázaro, que mais tarde fez a mesma unção em Jesus Cristo. Que Maria, irmã de Lázaro, o fez no capítulo 12 de João, como um ato de gratidão pela cura de Lázaro. Então, esse texto não tem nada a ver aqui com a cura de Lázaro, de um milagre acontecido, de alguma coisa diferente, mas esse texto tem a ver com a compreensão, e alguns entendem que essa mulher tinha tido a experiência de ver que Jesus de fato perdoa e perdoa os nossos pecados. Ela veio, se colocou por trás. O texto não descreve quais são os pecados dela, não cabe a nós aqui indagarmos os seus pecados. Ela veio, se dispôs atrás de Jesus, e no período que ela estava por detrás de Jesus, ela chorava, abria seu coração, derramava os seus sentimentos, e ao mesmo tempo ungia os seus pés, e com os seus próprios cabelos enxugava os seus pés. O verso 39 mostra que o fariseu olhou para aquele quadro e começou a censurar Jesus. Entrou no seu coração uma dúvida: se este de fato é profeta, ele sabe quem é essa mulher que está atrás dele. Ele tinha de reagir, ele tinha de dizer não, ele tinha de dar um basta nessa situação. E o texto é descritivo. Disse consigo mesmo o fariseu:
se fora profeta, se este fora profeta, saberia o quadro que está acontecendo ao seu lado. Agora Jesus não responde ao fariseu. Jesus não diz para ele: eu sei o que você está pensando, Simão. Jesus conta uma história e faz uma comparação de dois devedores, um com 500 denários, o outro com pouco mais, pouco menos. E Jesus faz a pergunta: um deve 500, o outro deve 50. Quem mais vai amar? Agora, eu gostaria de colocar duas coisas básicas, para que os irmãos possam entender a conclusão que nós vamos chegar mais tarde. A primeira coisa que eu gostaria que vocês pudessem entender é que todos são devedores. Jesus não está dizendo que aquela mulher era devedora, simplesmente, e que o fariseu não era devedor. Jesus estava dizendo que todos eram devedores. E sendo todos devedores, e Jesus acrescentou mais um pouco a mais. E todos dois não tinham como pagar a sua dívida. Ele tinha dois devedores, não tendo nenhum dos dois com que pagar. Não era porque a dívida era de 50 que ele tinha condições de pagar, e a dívida era de 500 e não tinha condições de pagar. Os dois não tinham condições de pagar. Então os dois estavam na mesma situação, estavam no mesmo patamar. É isso que Deus queria mostrar a nós. Jesus queria deixar bem claro ao fariseu. Jesus Cristo veio para os doentes. Jesus Cristo veio para aqueles que não têm condições de pagar a sua dívida diante de Deus. Ele veio para resgatar. Por isso não há justo nenhum diante do Senhor. Não há ninguém indesculpável diante de Deus. Todos nós somos pecadores. A corrupção total é uma doutrina-chave para nós como igreja. Todos nós somos pecadores. E todos nós não temos como pagar nossa dívida. Não importa se eu seja um pouquinho melhor que o meu vizinho, aos meus olhos. Esse é um julgamento que a pessoa faz aos seus olhos. Ao mesmo tempo, Jesus está censurando o fariseu. Os dois estavam enfermos. Os dois não tinham como pagar. Os dois não tinham recursos. Ninguém tem condição de reconciliar-se com Deus por modo próprio, a não ser pelo sangue do Cordeiro em Cristo Jesus. É Cristo que nos reconcilia com Deus. Nós temos de ter absoluta certeza dessas verdades nas nossas vidas. A segunda verdade que me encanta nesse texto é que Jesus faz uma pergunta e deixa bem claro a sua resposta. Que mais? Qual deles amará mais? E a resposta: o que foi mais perdoado? Julgastes bem. Mas o que me chama a atenção é o perdão. Então, o segundo ponto que eu gostaria de deixar muito claro: de um lado todos são pecadores, é que só em Jesus nós temos o perdão. Não há perdão em outro nome. Não há perdão em outra maneira de ser. A nós brasileiros somos perdoados em Jesus Cristo, os haitianos são perdoados em Jesus Cristo, os de fala espanhola são perdoados em Jesus Cristo, o mundo todo só é perdoado em Jesus Cristo. Não importa a cultura que nós temos, não importa o lugar que nós moramos, não importa a situação de onde nós estamos vindo, se das sarjetas ou se dos escritórios, todos nós somos pecadores. E todos nós precisamos da experiência de perdão. Há 66 anos, a Igreja Presbiteriana da Penha prega essa mensagem.
que a salvação é só em Jesus, que só Ele morreu pelos nossos pecados. Agora, como pecador transformado, perdoado, como nós recebemos Jesus? Eu queria entrar agora nessa parte. Jesus olhou para o fariseu e disse: quando entrei na tua casa, não me destes água para os pés. O que simboliza água para os pés? De um lado é o lavar, de um lado a ideia de santificação, a água está muito presente na ideia de santificação. Mas para aquela época, o que significava pegar uma bacia, mandar alguém lavar os pés do outro, enxugar os pés para que ele pudesse sentar às mesas? É o bel prazer, o bom prazer, sentar à mesa com os pés limpos, era alguma coisa maravilhada. A pessoa vinha com o sol escaldante, os pés doendo, lavava os pés, era alguma coisa diferente para sentar à mesa. Não é essa a ideia simplesmente. Era um reconhecimento que aquela pessoa era concidadão, como nós somos cidadão. Nós temos a mesma cidadania. O que Jesus faz conosco? Jesus nos dá a cidadania dos céus. Por isso que Jesus mostrou bem claro isso. Não me deste água para os pés, mas essa querida senhora, e o texto vai descrevendo, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou. Lutero, ao estudar esse texto, Martinho Lutero, tem uma expressão que me chama profundamente a atenção. Ele afirma o seguinte, que aquela mulher rasgou o seu coração diante de Jesus e derramou em lágrimas aos pés de Jesus. Rasgou o seu coração. Nós recebemos Jesus como cidadãos do reino de Deus. Ele nos fez assim. E nós queremos dizer: Senhor, nós somos no Senhor honrados com essa cidadania. E as lágrimas devem estar nos nossos olhos, porque é o sentimento mais profundo. Eu que estava longe e agora fui reconciliado com Cristo Jesus. Possivelmente muitos irmãos já leram o Peregrino, mas a cena mais bela do livro de Peregrino é quando o peregrino chega diante da cruz e seu fardo é jogado. Há alívio, há sentimento. O ato de ser cidadão do reino dos céus traz para nós uma visão diferente. Nós somos em Cristo Jesus adotados como filhos de Deus, com parte integrante da mesma família, como herdeiros do reino eterno. Assim afirma Romanos. De fato, eu e você participamos do reino que o Senhor tem para nós. Então, na sua vida, no seu dia a dia com Jesus Cristo, você possa sempre dizer: Senhor, eu te dou graças, eu choro de alegria, eu abro meu coração, eu derramo meu coração diante do Senhor, para dizer glórias ao meu Deus que me recebeu no reino dos céus, me comprou, pagou o preço da minha redenção, morrendo na cruz em meu lugar, para a glória de Deus Pai. É isso que faz da igreja ser algo diferente. Todos nós somos cidadãos do reino, não importa a condição social que nós temos, não importa o lugar que nós trabalhamos, não importa os recursos que nós possuímos, não importa a casa ou apartamento que nós moramos, não importa se nós somos pleno
ou nós temos alguma deficiência, alguma necessidade especial. Todos nós somos cidadãos do reino de Deus, para a glória de Deus. E é isso que mexe conosco, mexe com as nossas estruturas, mexe com as nossas vidas. Mas Jesus continuou dizendo para o fariseu: não me destes ósculo, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. O ato de beijar alguém era um ato de reconhecimento de amizade, de intimidade. O fariseu recebeu Jesus como um ato de protocolo. Eu quero mostrar a todos que eu recebi da minha casa um profeta, alguém que eles afirmam que é profeta. Mas o ato de dar o ósculo, agora o ósculo santo é uma coisa um pouco diferente do que nós temos hoje. Naquela época era homem com homem. O homem não dava ósculo santo às mulheres. Em lugar nenhum a mulher aparece como aquela que é beijada no rosto por um homem. Agora um homem beijava o outro homem, porque ele representava a família. Hoje nós não usamos isso. Eu não vou dar um beijo no Amauri, né? Nós não usamos muito isso. Se eu desse um beijo no Renda Amauri, muita gente ia assustar, ia pensar: o que está acontecendo? Alguma anormalidade. Mas era comum daquela época demonstrar intimidade. Então, se o fariseu queria ser íntimo de Jesus, ele teria de recebê-lo com o ósculo santo, dizendo: eu quero ter amizade com essa pessoa. E aquela mulher beijou os pés de Jesus Cristo, mostrando a sua amizade, o seu carinho. Nós somos amigos em Cristo Jesus. Nós não somos servos. O Evangelho de João tem uma das coisas mais lindas que nós podemos imaginar. Nós não somos servos, nós somos amigos. E o amigo faz aquilo que o seu Senhor quer. Nós conhecemos a vontade de Deus. Eu recebo o Senhor na minha vida porque eu quero fazer a vontade dEle. Eu não sou só um cidadão do reino dos céus, eu sou de fato um amigo de Cristo Jesus, o meu Senhor. A minha amizade com Cristo leva a fechar a porta do meu quarto e abrir o meu coração em oração diante dEle e contar para Ele todas as coisas, as minhas lutas, as minhas batalhas, os meus fracassos, e muitas vezes derramar em lágrimas diante do Senhor. Regou os meus pés com unguento e beijou os meus pés, numa situação de humildade completa, mas mais do que humildade, numa completa amizade com o Senhor Jesus Cristo. Eu não sei quantos irmãos já tiveram a experiência, diante de algumas lutas da vida, chegar na sua casa e fechar a porta do quarto, e com a porta fechada do quarto, derramar diante do Senhor e chorar diante do Senhor. Não há coisa mais preciosa de que nós termos a liberdade íntima de estarmos com o nosso Deus. E por isso que Jesus deixou bem claro isso: entra no teu quarto, fale a teu pai em secreto, que ele vai te ouvir. Há muitas coisas que nós não gostaríamos de falar em público. Até algumas vezes eu digo com a minha esposa: é muito bom orar com ela, mas há alguns momentos, algumas situações que eu quero orar sozinho, porque tem algumas coisas que eu não quero nem que ela saiba que eu estou sentindo dentro de mim. Alguns momentos a gente tem algumas revoltas dentro de nós, e nós temos de derramar isso diante do Senhor, falar ao nosso Deus, e pedir a Ele socorro, proteção, direção, sabedoria, nos humilharmos diante da mão poderosa de Deus. E nós só podemos falar isso com um amigo nosso.
há amigos mais chegados do que irmão, amigos que compreendem a intimidade das nossas vidas, e Jesus Cristo é este amigo. Ele sabe o que nós passamos, Ele sabe as nossas dores, Ele sabe as nossas lutas, e algumas vezes nós temos que dizer para o Senhor: Senhor, nós não aguentamos mais, está muito pesada a tarefa, está muito difícil a caminhada. Há momentos da vida que o peso das circunstâncias estão tornando as nossas vidas quase impossíveis de ir. Eu gostaria de dizer para os irmãos: já houve um momento na minha vida pastoral que eu tive de passar orando a Deus, diante de alguns problemas, diante de algumas lutas, e durante o dia eu vi a resposta dada por Deus, os milagres de Deus acontecendo, e algumas vezes pessoas que eu nunca esperava entravam em contato conosco, coisas que só a gente pode experimentar no decorrer do ministério, na vida com Deus. Quando eu assumi o Instituto Bíblico do Arlene, depois que a missão americana foi embora, eu me vi diante de uma situação impossível aos meus olhos, falta de recursos, falta de tudo. Os missionários tinham o costume de não só dar a bolsa integral para os alunos, mas dar remédios, médicos, tudo que o aluno precisasse. E de uma hora para outra eles foram embora. Eles colocou o IBEL nas mãos. Agora eu não tinha recursos, eu não tinha verba, eu não tinha onde buscar recursos. Eu me lembro que teve uma noite que eu entrei no meu quarto e falei com a minha esposa: agora eu vou para o escritório, eu vou chorar diante de Deus, não há saídas, e Deus vai sustentar. E Deus foi abrindo as portas, Deus foi mostrando. Estou lá há mais de 30 anos. Ou você crê, ou você não crê. O que eu estou tentando chamar a atenção da igreja presbiteriana é que nós precisamos ter intimidade com Deus. Nós não podemos perder essa visão de sermos íntimos do nosso amigo. E o nosso amigo é Jesus Cristo. Não é simplesmente dizer: eu só confio no Senhor. Não, é nós termos condições de falar para Deus. Alguns dias chegou um casal para mim e disse: pastor, meu casamento está assim, assim, assim. Eu disse: vocês já oraram a Deus? Pastor, nós oramos na hora do almoço, oramos na hora da janta, oramos juntos os dois. Algumas vezes em casa eu disse: vai para a sua casa, fecha a porta do seu quarto, e a esposa vai para o outro quarto e fala por Deus. Aí eu disse para a esposa: minha querida, vai lá falar por que você não gosta do seu marido, mas diga para Deus. E você diga por que você não quer separar da sua esposa. Passou o momento, eles me procuraram depois e disse: pastor, eu não tive como falar para Deus. Falar para ele é fácil, agora falar para Deus é difícil, porque Deus sabe a nossa intimidade. Nós somos crentes ou não somos crentes? Nós vivemos com Jesus ou não vivemos com Jesus? 66 anos a igreja proclama que nós precisamos desfrutar da intimidade do nosso Deus, e a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, irá concretizar nas nossas vidas para a glória do Senhor. É isso que nos move. O texto sagrado continua: não me ungistes a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo ungiu os meus pés. A unção da cabeça com óleo era o sinal da autoridade, era o reconhecimento da autoridade. Ele é autoridade sobre a minha vida. Se eu sou concidadão do reino com o Senhor, se eu tenho intimidade com o meu Senhor, porque eu tenho amizade com Ele, Ele é meu amigo, mas eu tenho que reconhecer a autoridade dEle sobre a minha vida. Jesus é o Senhor dos senhores,
Ele que determina todas as coisas. O fariseu não compreendeu isso. O fariseu tinha um protocolo que ele cumpriu. Ele tinha uma refeição para colocar diante de Jesus. Ele pensava que ele estava fazendo tudo com aquela refeição. Mas não é assim a vida. Nós temos que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor da nossa igreja. Eu gostaria de deixar isso para os irmãos nesta manhã. Com as duas bases. Nossa dívida era impagável. Jesus Cristo a pagou por nós. Perdão é a experiência que todos nós precisamos ter. Jesus é a única autoridade sobre a minha vida. Ele que determina a minha ética, pois que Paulo, quando escreve ao Colossenses, ele deixa bem claro: andar no Senhor Jesus Cristo. E quando Paulo também fala em Filipenses, ele deixa bem claro: a alegria está no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E ao mesmo tempo ele completa: o poder vem do Senhor. Tudo é de Cristo Jesus para a minha vida. Por isso toda a vida do cristão é cristocêntrica. Jesus Cristo é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. E lá no céu, quando nós chegarmos ao céu, a única coisa que nós vamos dizer que Jesus Cristo é o Senhor dos Senhores, é o Rei dos céus, é o vitorioso e nos deu a vitória. Porque Apocalipse nada mais é do que o consolo da vitória que nós temos dos dias de aflição das nossas vidas. Que Deus nos abençoe e que ao receber Jesus nas nossas vidas, nós possamos dizer: Senhor, dou graças por ter sido perdoado pelo Senhor. Te dou graças, Senhor, porque eu posso reconhecer que o Senhor de fato me tornou cidadão do reino dos céus. Te dou graças, Senhor, porque de fato eu tenho intimidade com o Senhor. Eu posso falar tudo para o Senhor. Te dou graças, Senhor, porque o Senhor é o meu Rei, é o Rei dos reis, é o Leão de Judá, é o Senhor dos senhores. Amém. Amém.